Bom dia, pessoal. Então, aqui vamos dar início ao nosso curso de cyberpedagogia, né? Então, aqui, se todos veem meu slide aqui na tela, sobre o título grande aqui, básico, né? Cyberpedagogia. Então, o título inteiro dele é Cyberpedagogia, Pedagogia Digital para Projetos com Robótica e Tecnologia, edição de 2022, né? Então, o nomezão aqui e o nome reduzido Cyberpedagogia, tá? Então, ele é oferecido, é um projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal do ABC. Nosso grupo de robótica pedagógica submete as ações de extensão para a PROEC aprovada e através da Pró-Reitoria de Extensão a gente consegue recursos, né, para realizar esse projeto. E este projeto, neste curso, eu sou coordenador, professor Mário Minami, né? E meu acrônimo, meu ícone, é o Pikachu. Então, por que eu uso o Pikachu como ícone, né? Primeiro porque é uma linguagem digital. Depois porque eu tenho ele aqui ao vivo e a cores, né? Certo? Então, mas o Pikachu o que o Pikachu representa, né? O Pikachu representa um Pokémon, né? Um bichinho lá que não fala, mas que ele é elétrico, um Pokémon tipo elétrico, então o poder dele dá choque, né, nos outros Pokémons e tal. E ele, como todo Pokémon, ele só fala o nome dele, né, Pikachu. Dependendo de como ele quer falar, Pikachu, né, Pikachu, Pikachu, ele vai falando de formas diferentes, sempre a mesma coisa, o nome dele, né, e vai passando a mensagem e vai se comunicando. Então eu gosto dessa ideia de que é preciso repetir as mesmas coisas de formas diferentes, né? Então outras abordagens, mas sempre para energizar, para dar um impulso nas pessoas, né? Concretamente os professores aqui nesse caso. E aqui a gente conta com os professores, a parceria primeira, né? Desde o começo do curso, em 2016, começou com a Diretoria Regional de Santo André. Então eu saúdo aí todos os professores de Santo André que estiverem aí nos vendo aí, né? Com vários aí. Muito bom recebê-los a todos. Depois, logo em seguida, né, 2 anos depois, contactamos e ofertamos e a diretoria regional de São Bernardo do Campo, do estado, também entrou, parceira, né? Então, saúdo todos os professores aí, tem vários professores aqui de São Bernardo do Campo, do estado, né? E aí, faz uns 2 anos, 3 na verdade, entrou no projeto a diretoria, a Secretaria Municipal de Educação de São Bernardo do Campo, né? Então, foi uma grata extensão, né, do projeto, atender as EMEBs e tal. Então, saúdo a todos os professores de São Bernardo, da Prefeitura de São Bernardo, né, vários também. Esse ano, a maioria, inclusive, né, das sessões, o maior número de professores é da Prefeitura, né. E, infelizmente, esse ano não contaremos com a Prefeitura Municipal de São Caetano, que por vários problemas aí, organizacionais não conseguiu participar nem do ano passado, nem deste ano, tá? Então, o meu professor, coordenador adjunto desse curso aqui é o professor André Cazu, que está aí também, né, com a gente. O ícone dele é um ninja, né? O professor Cazu é um ninja de fato, né? Na verdade. Ele vai dar, hoje não, mas outro dia vai dar aula aí para vocês, né? E a professora doutora, a professora Aline, né, Panazzo, hoje não está, tem um compromisso pessoal, se eu não me engano, mas ela é a coordenadora da amostra de trabalhos no final do ano, então ela também vai dar uma aula na semana que vem para todos, né? E hoje, né, também temos aí o professor Ricardo Sama, que é o coordenador do curso de Arduino básico, né? Então, professor Ricardo aí, bom dia, que está aí com a gente, né? E o professor Marco Aurélio Casarotto, que é o professor coordenador do curso Arduino Avançado, né? Hoje não está conosco, mas semana que vem ele vai apresentar, o professor vai apresentar hoje o kit
Arduino básico. Semana que vem o professor Marco apresentará o kit Arduino avançado, né? E aqui, professor Celso, né? Nosso, junto com a professora Aline, os dois mais antigos professores da nossa engenharia, que é a engenharia de informação. Todos nós aqui fazemos parte da engenharia de informação, exceto o professor que hoje falará, o professor Rony Carbonari, que ele é da engenharia biomédica, né? Então, fará a apresentação aí do Moodle para vocês. A gente tinha, ele é um vingador, né? Ele é o Capitão América. A gente tinha conosco o professor Poncher, que era o incrível Hulk. Ele foi pro ITA, né? Professor do ITA agora, então a gente perdeu o incrível Hulk. Mas a gente ganhou o Capitão América, né? E agora, esse nosso conjunto de professores da equipe de Cyberpedagogia, nós nos chamamos aí de sucateiros pré-robóticos. Esse é o ícone aqui do grupo, né? Da Cyberpedagogia. Então, porque a gente não faz robótica de fato ainda, a gente vai juntando as coisas tal, e como a gente faz com material sustentável, então somos os sucateiros, tá? Perfeito. Uma brincadeira, né? Então aqui está um slide mostrando um pouco a equipe do pessoal do curso de Arduino básico, né? Tá? Então, logicamente, o professor Suyama, que é o professor responsável, né? O coordenador desse curso aqui. O ícone dele é o professor Pardal. O professor Suyama é, de fato, o professor Pardal, né? Tudo que vocês precisarem, todas as coisas impossíveis de ser resolvidas, o professor Suyama vai resolver, tal, né? É de verdade isso. E toda a equipe aqui, né? Está conosco, montando, compondo, né? Esse conjunto de professores do Arduino básico. E o ícone desse grupo aqui, eu chamo eles de Scratchbots, né? Porque eles usam como ferramenta principal o Scratch, então os Scratchbots, né? E aí também um slide paralelo, que é da equipe de professores do Arduino avançado, né? Então, o coordenador, como comentado, é o professor Casarotto, e ele é o nosso líder, então o ícone do chefe, do boss, né? Porque ele de fato é o nosso líder, tudo que ele fala a gente segue e funciona muito bem e tal, né? O nosso líder e tal, né? E aqui a equipe de professores, né? Que constitui o grupo do Arduino avançado. E esse conjunto de professores, a gente chamou eles de Ardubots, né? Porque como eles usam Ardublock, né? Então, Arduino, mas com um outro interface chamado Ardublock. Então, são os Ardubots, tá? Ok, uma brincadeirinha, né? O ícone do grupo. Então, é feita a apresentação inicial das nossas equipes, das 3 equipes, tá? Então, a gente tem aqui a atividade de hoje, o sumário da atividade de hoje, que a gente vai falar um pouco do material da secretaria que eu peço que vocês mandem, né? Montem. A sociedade 5.0, a gente vai fazer uma atividade conjunta, né? Que via interação aqui. Depois falaremos sobre o nome do curso, da cibernética, e o que ela tem a ver com o feedback, objetivos e metodologia do nosso curso, os critérios de avaliação e a nossa lição de casa. Tá? Esse é o roteirinho da missão que a gente vai falar hoje, né? A princípio, até antes do intervalo. Então, esse material de secretaria é o seguinte: a gente tem na PROEC, nos separa esse material. A gente pediu e ela separa, nos doa, né, o material secretaria para o curso. O problema é que esse curso não será, a gente não vai conseguir fazer de forma presencial, só online, né, por impedimento que a universidade nos pôs esse mês de maio e junho, né. Então, a gente pretende, se em agosto a gente conseguir fazer os cursos de Arduino já presenciais, a gente pretende entregar o material da secretaria que a gente montar. Mas agora, para a gente fazer o curso, de um mínimo de materiais, né, para vocês executarem bem as tarefas aí. Então, de secretaria mesmo, a gente tem um caderno universitário, né, de no mínimo 100 páginas. A gente pede que um caderno só para isso, não sejam partes de um outro caderno que você vai pegando, separar o caderno universitário, né, para a gente chamar de diário de bordo, tá? Dedicado ao diário de bordo por escola. Depois, caneta esferográfica azul e vermelha, para anotar nele, né? Lápis e borracha, também anotações a lápis, né? E uma caneta hidrográfica para fazer
título, essas coisas. Então, mas se quiser usar uma caneta marcador de texto, pode ser também, tá? Depois, alguns componentes eletroeletrônicos que a gente já vai usar na aula da semana que vem, no dia 21. Então, a gente pede um LED de qualquer cor, né? Esses materiais aqui não são bem de secretaria, porque já são do curso, que já material do curso de vocês. Então, a gente não fornece esse material aqui. Então, de secretaria seria só de cima aqui. Esses de baixo aqui são já para fazer a aula de semana que vem, tá? Um LED de qualquer cor daquela luzinha que acende, né? Um resistor de 100 ohms, né? Essa unidade dele, né? O valor dele, que pode ser esse aqui ou o próximo dele, né? 100 ohms, ele tem umas barrinhas de cor dele, né? Que seria preto, não, marrom, preto e marrom, tá? E uma quarta faixa que pode ser dourada, né? Em geral é dourado, então é marrom, preto e marrom e uma quarta faixa dourada, tá? 100 ohms, ou o valor próximo disso, né? O importante é que fosse o primeiro valor marrom e o terceiro valor marrom também. A segunda pode variar, né? Tá? Ok. Que está na faixa de uma centena de ohms, né? 150, 100 bom, tem alguns valores possíveis aí, né? 180, se não me engano, né? Tá bom. Depois, um buzzer. O buzzer é um componentezinho que apita, né? Dá um apitozinho, tá? E o motor desses de brinquedo, né? Que pode comprar ou pode tirar de um brinquedo. Pode ser de 3 volts ou de 6 volts, o motorzinho, né? Então, e pilhas, conjunto de pilhas. Se o motor DC for de 3 volts, duas pilhas A, né? Tamanho A. Se for motor de 6 volts, precisa de 4 pilhas, porque para acionar o motorzinho vai precisar de 4, né? Em vez de 2, tá? Depois, alguns fios de ligação para a gente fazer as montagens referentes a esses componentes aqui, tá? Então, 4 fios, esse também mais ou menos, de uma palma de mão, está mais do que suficiente, né? Bom, então, o passado o tema da secretaria, né? Então, eu queria entrar com a motivação, né? Que é uma pergunta, né? Estamos prontos para uma nova proposição de sociedade? Ou seja, estamos prontos para a sociedade que o pessoal tem chamado aí, nessa virada do começo da década de 20, né? 2020, sociedade 5.0, né? Mas, né, o que é isso, né? Então, começou com a indústria, né? Então, veio 2010, mais ou menos, surgiu a indústria 4.0, que é uma evolução, né, em degraus aqui, começando no final do século XIX, né, 18, perdão, a indústria 1.0 com a mecanização, né, com a máquina a vapor concretamente. Então, você teria aqui o máquina a vapor, né? Tá? O Joule, né? Concretamente, o Watt, né? Esses senhores ingleses que fizeram a máquina a vapor, inventaram a máquina a vapor, a energia e tal. Aí, no final do século XIX, agora sim, mais ou menos 100 anos depois, começou-se a produção em escala, né? Então, já com eletricidade na vida das pessoas, além das máquinas, então essa é uma coisa de linha de montagem, a produção organizada em produção em escala, né? Ou fabril, não bem escala, mas fabril, né? Muita quantidade. Então, tempos modernos, o filme do Chaplin é uma ironia isso aí, né? Depois, a indústria 3.0, né? 100 anos depois de novo, na época do Homem à Lua, com o aparecimento da automação de forma mais forte, né? Mais estruturada, eu diria, né? Então, alguma coisa de computador, mas acima de tudo os robôs, né? Já fazendo parte aí da vida da indústria, da indústria 3.0, né? Aí, a indústria 4.0 foi o que surgiu, aqui fala hoje, mas em 2010 mais ou menos, né? Tem uma proposição alemã, que é a internet, né? A internet, a rede, os equipamentos em rede, interligando massivamente
a robótica, os computadores portáteis e os vários dispositivos, então todos interligados, né? Uma coisa como a internet das coisas também, né? Dispositivos interligados. Porém, não ficamos aqui. Essa é a indústria 4.0. A indústria 5.0, que foi lançada agora na década de 2020, né? Tem esses três pilares aqui. Então, a gente vai começar pela indústria 5.0, que foi o motivador, mas hoje em dia se fala na proporção da indústria, da sociedade 5.0, né? Então, o que tem esses três pilares da indústria 5.0? Centrada nas pessoas, né? O human center, né? Sustentabilidade e resiliência. Esses três os grandes pilares que se intercomunicam e vão se ciclicamente se realimentando aqui, né? Então, o que é centrado em nós? Essa é a resposta a essa pergunta aqui. O que a tecnologia pode fazer por nós? Então, essa é a visão bem interessante, né? Porque em outros momentos se falava da eficiência, da força, da integração das coisas, tudo bem, né? Mas agora tudo isso, o que ela tecnologicamente, né, crescendo, o que isso pode trazer em bem do homem, né, da humanidade. Então, lembrando aqui, então, essas quatro fases, né, da indústria 1, 2, 3, 4, a indústria 5.0, né, então ela tem um pensamento, né, digamos assim, uma integração entre os sistemas automatizados e as pessoas humanas conversando e até conversando com a inteligência artificial. Tá? Então, os sistemas automatizados, os sistemas entre si, as pessoas envolvidas por isso e a inteligência artificial trabalhando em conjunto, né? Mas tudo isso pensando sempre o que isso pode fazer de bem para as pessoas, né? Interessante. E aí, a sustentabilidade com a resposta a essas três perguntinhas aqui, tá? Ou três subpilares, né? Como eu posso reutilizar, como eu posso ressignificar, ou como eu posso reciclar as coisas. Então, vamos lá, reutilizar. Então, reutilizar é meio o que muitos já fazem, num momento assim mais solidário, né? Ou aproveitar mais as coisas. Então, se para uma indústria automobilística não funciona um tipo de computador, eu posso colocar ele no escritório, né? Se na planta da indústria não funciona, eu posso colocar no escritório. Se no escritório o computador já não funciona, eu posso colocar ele numa casa, né? Então, num almoxarifado. Então, eu vou reusando o computador sem descartá-lo, né? Ressignificar é diferente. Ressignificar seria, por exemplo, você tendo um celular, né? Um celular que era utilizado para comunicação, então negócios, né? Então minha comunicação com os clientes é feita por aqui e tal. Então, como é que eu vou ressignificar? Ele vai deixar de ser um smartphone, por exemplo, o que aconteceu na minha casa, né? Para a gente controlar o horário de remédio para minha mãe, né? Então eu usei um smartphone antigo para um despertador. Então deixou de ser smartphone para ser um despertador. Eu peguei só o aplicativo lá do relógiozinho dele, coloquei os alarmes e funcionou muito bem. Então ressignificou. Ele deixou de ser um smartphone para ser um timer, um despertador. Perfeito? Reciclagem. Reciclagem é o terceiro item, né? Que eu comentei aí do nosso grupo de robótica pré-robóticos, né? Os sucateiros. Seria isso. Então, vou pegar peças, né? Eu desmonto, né? E a peça antigamente fazia parte de um equipamento maior, vou tirando as peças e vou usando os pedaços que ainda me servem, que têm utilidade. Então, eu estou reciclando, né? Perfeito. Aí, um terceiro, o amarelo, aqui é resiliência, ele nasceu vinculado à produção industrial, né? Então, o que é uma produção industrial mais robusta? Ela é contra disrupções. Por exemplo, na pandemia, né, a gente sofreu que
Vários lugares pararam de fabricar, lugares pararam de plantar, vários lugares pararam de funcionar, literalmente, né? Então aqui seria um tipo de organização que a indústria, os sistemas de produção estariam resilientes à falta de fornecedor, né? Falta de uma empresa funcionar, falta de uma cadeia de coisas pararem de fornecer, mesmo assim a produção daquele bem, né, continuaria. Então ele é suscetível às variações, mas não para tudo, né? Porém, também tem um lado interessante, né, que ele já está pensando se a inteligência artificial, né, puxa aqui, falta mais inteligência. Então, de alguma forma, o sistema realoca mais inteligência naquele lugar que está faltando. E ao contrário também, puxa, essa coisa que está fabricando demais, acho que precisa ficar menos, né? Precisa reduzir. Inclusive, precisa ficar mais burra, ou até não ter inteligência artificial. Tranquilo. Então, tanto para subir o nível de necessidade de mais inteligência computacional, artificial, etc., ou tirar, diminuir, ou até excluir. Né? Bem interessante essa terceira opção aqui, né? Resiliência. Então, programar as coisas para não faltar. E se ela estiver prejudicando, principalmente essa coisa mas não é voltada para as pessoas, está causando muito desemprego, está causando material em excesso, então vamos parar, vamos diminuir, vamos até eliminar isso daí se for o caso. Porque é centrado nas pessoas, né? Tá. Vamos conseguir fazer isso? Não sei, foi lançado agora na década de 2 anos, né? 2020, mas está no projeto, está no plano basilar. Interessante que tem esse foco, essa visão. Tá bom. Aí, apesar de a gente falar das indústrias 5.0, a União Europeia e vários outros países, Japão, né? Os asiáticos também, né? Vários outros asiáticos, menos os Estados Unidos, né? Menos os Estados Unidos. Mas aí os Estados Unidos depois entrou. Espero que entre, perdão, foi na época do Trump, né? Mas soltaram um documento grande que as competências de todos os novos trabalhadores do século XXI, tá? Ou pelo menos para essa década de 21 a 30. Ou competências para a sociedade 5.0. Então aqui, pessoal, são 10, né? 10. Eu listei em 2 grupos aqui, um grupo mais em verde, outro grupo aqui que eu vou ver daqui a pouco. Então, o primeiro são 10, vamos pegar essas 4 aqui em verde, né? Primeiro, alfabetização digital, que é o meu sublinhado, né? A competência fala um pouquinho mais. Interação e compreensão, habilitar novos sistemas de fabricação e ferramentas. Né? Então, mas a alfabetização digital para isso. Segundo, IA e análise de dados. Habilidade de usar isso. Projetar e usar isso daí. Então, de forma crítica. Né? Então, analisar dados e inteligência artificial. Terceiro, trabalhar segurança física e psicologicamente. Então, no uso das novas tecnologias, essa habilidade de trabalho seguro, né? Quarta, competência de comunicação. Então, usando sistemas de TI e até com inteligência artificial. Então, comunicação competente, né? Essas 4 competências aqui formam um grupo, e aqui a gente tem outro grupo, as azuis, que são as que eu destaquei em vermelhinho aqui, né? Sublinhado. Criatividade na solução de problemas, né? Com muitas tecnologias. Depois, mentalidade empreendedora, então, completamente pensar fora da caixa. Depois, ter uma mentalidade intercultural, interdisciplinar e inclusiva, então, né? Visando os novos desafios. Depois, cibersegurança com privacidade de dados e informações, né? Então, proteger os dados, né? Tá? Depois, compaginar crescente complexidade, né? Então, trabalhar ou estar apto, né, a trabalhar com essa crescente complexidade. E depois, ter a mente aberta para mudanças, transformações, né? Então, seria um aprender mais restrito essa parte de inovação, né? Tá? Então, por que eu dividi entre esses 2 grupos? Porque a gente fala que esse grupo verde aqui dessas 4, são competências bem mais tecnológicas.
Estas azuis aqui, a gente chama de soft skills, ou seja, qualquer um deveria poder, qualquer pessoa, mesmo que não seja muito com tecnologia, deve estar trabalhando para garantir essa competência aqui, né? Então, as azuis, ou as soft skills, tá? A gente falou uma geral, né? O que a comunidade internacional está imaginando ou prevendo, tipo de bola de cristal, mas né, um estudo sério, né? Mais de 40 países envolvidos, assim, países ricos, né, envolvidos nesse negócio aí, as competências. Agora, como é que os Zs, né, esse pessoal nascido aí nesse milênio, né, século XXI, ou pertinho do final do século passado, né, 1995 em diante, vai? Então, como é que a geração Z, a geração do século XXI, os chamados nativos digitais, né, aprendem, né? Vamos primeiro ver como é que nós, né, aprendemos isso. Ou os analógicos, né? Então, a gente é de uma época em que a escola é organizadora. Então, nosso professor, né, então, estruturava as informações e nos entregava. O professor da escola analógica, digamos assim, do pós-segunda guerra, ou até do metade do século XX até, né, o final, era esse organizador de conteúdo, né? Depois, você tem um currículo e desenho ou as possibilidades do currículo é que formam a instrução. A instrução matricial, o que for, né? É organizada pelo currículo, tá? Aí, as atividades, você vai ser bola, a escola, né? Bola, ou possibilita recursos, laboratório, né, de informática, laboratório de robótica, sala ambiente disso e tal, e você organiza as atividades prescritas aos recursos que você desenhou, né, ou possibilitou, né. E aí, como é que a aprendizagem chega, né? A aprendizagem chega de uma forma assim, você tem uma trajetória, um percurso, e você vai trilhando essa caminhada, né? Então, essa é a maneira da escola analógica. Então, nós, né? Eu acho que todos nós, ou a grande maioria de nós, fomos habituados, a nossa trajetória de aprendizado foi com uma avaliação somativa. Você tinha uma trajetória, você tinha que dizer assim o que é certo e errado naquela trajetória, né? Então você tem uma maneira de ser avaliado, né? Fomos avaliados e somos assim capacitados por nossa avaliação e depois até a gente praticou isso, né? A gente vai, digamos assim, tendo certo e errado no que fazer naquela trajetória, certo? Como é a geração da escola, a geração Z? Como é que funciona a aprendizagem nos nativos digitais? Então, primeiro eu queria dizer que a escola, né, para eles, né, no século XXI, é uma escola em crise. Ela está em transformação, tá? Acho, né? Está em transformação. Por quê? Porque ela não tem agora programas prescritos de forma eficiente. Ou ela está com muitos programas, né? Então, uma coisa ruim é não ter. Outra coisa também ruim é ter demais, né? Ter muitas coisas que você tem que fazer, você fica perdido, né? Eu falo por mim. Então, os dois lados são muito ruins, os dois tempos são muito ruins, né? Então, essa é a escola de hoje. Depois, se está se falando que tem várias trajetórias de aprendizagem. Só que professor ou professores são, né? Alguns, né? Então, como fazer várias trajetórias, né? Com poucos professores, né? Então, é um problema. Então, uma já é difícil, duas, três, né? Como fazer isso? Mas é uma escola que está propondo esse negócio aí. Ou o sistema de ensino está propondo esse negócio aí, né? Está em crise, me parece. Depois, a aprendizagem, né, para a geração Z, ela é montada. Os recursos deixam de ser uma coisa que foi formatada previamente pela escola. Então, o mundo digital fornece muitas coisas. Tem muita coisa online, né? A web permite isso, muito bom. Então, os alunos vão montando coisas, tá? Vão pegando coisas, tá? Vídeo, etc, né? E eles vão passando um para o outro. Veja esse negócio aqui. Então, ele é um sistema colaborativo.
existe a colaboração e os interesses, cada um vai se juntando, né, vai se grudando nas pessoas nos colegas que têm interesse semelhante ou lhe chamam a atenção, né, de acordo com o que lhes gosta, lhes parece mais, né, apetecível, né. E existe atualmente, né, muito forte, a cultura da autoria própria. Então, o mundo digital permite que eles façam coisas que eles digam alguma coisa. Eles façam coisas que tenham significado para eles, né? E eles querem que as pessoas... Eles querem ajudar também. Oh, deixa que eu faço isso, eu sei fazer isso. Então, eles buscam a participação, né? Eles querem ter essa ideia de dar peteco nos outros, né? E eles pedem feedback. Seja ele, né, um grupo pequeno, né, público mais pequeno deles, da turma deles, da sala deles, ou online. Eles querem feedback do mundo inteiro, né? Tá? Então, esta é a geração Z. Os nativos digitais têm essa pegada, né? Essa abordagem, eu diria, né? Bem diferente, ou substancialmente diferente da geração analógica que somos nós, certo? Bom, então, a gente está gravando essa aula porque no dia de sábado ontem, sábado, hoje eu estou falando de segundo, tem uma pausa aqui para, né, então, as pessoas fazendo observações e tal, né? Então, alguns professores, o professor Luiz, se não me engano, tinha falado, mas, se não me engano, os alunos compartilham coisas, né, colaboram, tá, mas parece que falta alguma coisa assim para eles pegar. Então, de fato, né? Existe toda essa maneira de ser, porém, né, existem as dificuldades reais de aprender coisas difíceis, né? Então, até falei, mas pode que eu quero repetir aqui, né? Dada essa pergunta que ocorreu, que esse santo aqui que está lá, né? São José Maria, meu santo está no meu quarto aqui, meu santo de devoção, ele falando para professores, né? De uma escola no Chile, se não me engano, perguntaram para ele assim, como o papel do professor, né? Qual o papel do professor, né? E aí ele comentou uma coisa muito bonita, né? Ele falou assim, olha, entre um tema difícil, um assunto difícil, e o aluno, entre um tema difícil e o aluno, tem que estar o professor. Seja como for, né? Então, entre aquilo que é difícil, mais duro, e o aluno, tem que estar o professor. O aluno não pode estar sozinho, né? Então, aqui é a mesma coisa. Então, os alunos estão juntos lá, alguma dificuldade, ou um passo que tem que ser dado, o professor, de alguma forma, tem que estar junto. O problema é como, né? Como? Ou as possibilidades, ou pelo menos as mudanças que tem que ser ocorrer para que o professor esteja, né, assertivamente ajudando e colaborando com o professor, né? Então, é o próximo slide. Então, aqui, eu, né, também comentei no sábado que chegaram em alguns artigos aí, até para revisar, né, de outros congressos e tal, e peguei os ponteiros de outros grupos aí, então a gente vem trabalhando nessa, né, tenho trabalhado nisso já há mais de 10 anos, pelo menos 10 anos, né, acho um pouco mais de 10 anos, 2011, 2010 talvez, e na Federal, com o grupo de robótica, a gente tem trabalhado a partir de 2016, né, porém, nosso trabalho. Mas legal que chegaram vários artigos aí que eu, né, tive contato, que aliás que eu preparei esse slide aqui, esse e outro, o seguinte, que vem bem na linha do encontro ou fala a mesma coisa. Então a gente está super update, né? A gente está super em linha. Espero, não sei quem estava antes, mas a gente sempre esteve trabalhando numa vanguarda, eu diria, né? Então, mas esse aqui que eu vou comentar é um artigo, se não me engano, de 2016 ou 2017, né? Falando das competências do professor, da professora para a geração Z, né? Então, problemática da sociedade 5.0, como a geração Z aprende diferente, a geração nossa, né? Então, quais são as competências, né, que o professor para lidar com esse
público, né? E com essas demandas, com o público, então, nosso público-aluno e as demandas da sociedade, deve ter, né? Então, a gente fala aqui de quatro, quatro pilares, tá? Quatro pilares interligados. Então, o primeiro é que o professor, para a geração Z, ele tem que ser, além de dominar o conteúdo, ele tem que dominar a contextualização deles, né? Porque a geração Z precisa buscar sentido no que faz, né? Aquilo que não lhes faz sentido não vai facilitar o aprendizado deles. Logicamente sempre foi assim, mas nessa geração, né, como eles têm um retorno do digital, eles têm a busca do, né, então é preciso que o professor, né, procure crescer sempre na dar um contexto forte e, então, eu diria assim, apaixonado. Então, que eu falo o seguinte, né, que é um amigo meu, professor amigo meu, da Federal também, mas da Federal de Guarulhos, né? Então ele é de literatura, mas ele, quando eu era diretor ainda da escola, né? Que eu fui diretor aí, vários anos de uma escola, eu chamei ele para dar uma palestra pra gente lá, e ele falou assim, uma coisa que sempre me chama a atenção, ele falou assim, olha, como é que o professor tem que expor as coisas? Tem que, com paixão, tem que se expor com paixão. Paixão mesmo, não, né? Então ele falou assim, deu o seguinte exemplo. Quando você, professor de matemática, vai falar de polinômios, ele tem que falar de tal forma que apaixonado, então ele tem que estar literalmente morrendo de amores por polinômios. Aí ele vai falar aquilo e os alunos vão achar demais aqui. Por quê? Porque o professor que fala com paixão, né, e consegue, né, dar o quadro que o tornou apaixonado por aquilo, os alunos vão ficar empolgados. Então, fiquei muito impressionado com esse exemplo, né? Mas é para tudo, para tudo. Eu tenho um outro amigo, né? Que foi diretor do, agora não, que ele está se não me engano, no Sul, mas ele foi diretor aqui em São Paulo do Colégio Liceu Pasteur, né? Colégio francês, né? Então ele fala, ele é biólogo, né? De formação. Ele encontrei ele várias vezes, assim, nas férias, tal, né? Então, mas ele é apaixonado por aranhas. Então, mais de 2 ou 3 vezes que eu encontrei fazendo excursão, né? Ou batendo papo de café, sei lá. Aí, de repente, vai falando da aranha e tal, né? Puxa vida, viu? Então, olha, aranha, eu tinha muito medo da aranha, mas ainda, diga né, que eu, mas de tanto que ele fala de aranha, eu vejo bem essa. Então, eu gosto muito, gosto das aranhas, vamos falar claro. Então, acho. E nunca, não foi aula, foi só papo, né? Mas, puxa, a pessoa apaixonada, né? A pessoa que primeiro entende, mas ela passa aquilo. Então, o que é a melhor contextualização? É a verdadeira compenetração pela importância e o gosto, né? E concretamente a paixão pelo aquele assunto. Então, primeiro esse ponto aí, tá? Primeiro, eu acho. Depois, usa os fundamentos pedagógicos de forma diversificada. Na verdade, no seguinte sentido, né? A gente vai aprendendo várias coisas, né? Vou falar para minha trajetória. Eu fui lá na USP, eu fui um discípulo assim de professoras, tal, né? E modelo de Piaget, né? Piaget. Então, fora que também tem muita documentação, né? Piaget fez a carreira nos Estados Unidos, então a tradução chegou primeiro para a gente dos Estados Unidos, referências bibliográficas, tal, mas bom, então tive a sorte aí e espetacular, né? Usei muito Piaget e tal, mas depois, né? Já na época tinha um pouco de contato com o Vygotsky, mas gostei, mas não consegui aplicar muito, mas depois dando aula e vivenciando a necessidade de laboratórios, trabalhos em grupo, né? Então, Vygotsky foi um grande mestre para mim, né? Mas aí depois veio conhecer Edith Stein, né? Que me embrenhou lá da empatia, tá? O tratamento da empatia dos casos, né? Mas eu já fui montessoriano, para essa coisa de anotar as coisas, de ver o desenvolvimento das crianças, né? Então, Rogers, já fui Carl Rogers também. Então, tem um monte de. Mas eu quero só dizer, né? Que a trajetória pessoal do Minami, mas os especialistas falam
que o mundo digital necessita, né? Para a geração Z, não ficar apegado a nada e usar o que mais adequa numa dada solução, porque os problemas são diversificados, as situações são muito diversificadas, né? Então, é preciso usar fundamentos diversificados, porque os problemas, as necessidades são muito diversificadas. Vamos comentar com mais calma ao longo do curso, mas a segunda bola é por isso, né? Terceiro, né? Adaptar-se ao uso das tecnologias. Isso também, né? Porque as tecnologias, elas surgem a cada semana, eu diria, né? Ou, não, acho que não tanto, mas se fosse contar, poderia aparecer dia sim, dia não, novas tecnologias, né? É uma gangorra de coisa aí que é importante a gente estar, eu diria, né? Como um colega aí da Universidade da Suíça, né? Falou, Molan, né? Ele falou o seguinte, né? Que é importante você não estar resistente a ela, no seguinte sentido. Eu posso não abraçar, mas eu não posso fechar a porta. Eu tenho que deixar sempre a possibilidade de eu estar em contato. Ah, caramba, né? Então você não pode de cara rechaçar, porque as tecnologias, olhando pelo lado dos alunos, sempre tem alguns alunos, que aquela tecnologia lhes chama atenção. Então essa é a parte que é importante a gente não está nunca fechado a isso, né? Não está fechado a isso, a nova tecnologia. Então adaptar-se. Depois, né, a quarta aqui, bolinha, é que aplicar a cooperação. Então, depois, colaboração, ou primeiro, na verdade, os lados melhor seria aplicar colaboração e depois cooperação com feedbacks. Então, que seria uma primeira explicação disso daqui, né? Primeiro, você pode sempre colaborar, né? Se você está aberto, né? Aplicando com abertura isso. Então, colaborar, e a pessoa vai lá e dá uma ajudazinha, né? Então, coloca uma contribuição lá, né? Coloca no potinho uma coisa. A cooperação, a gente começa ou pedindo ou dando, mas depois aquilo tem bate e volta, né? Então, se eu dei, eu recebo alguma coisa. Se eu pedir, eu dou. Quando existe essa troca, então, colaboração em geral, ou eu coloco ou puxo, né? Quando há uma interação né? Eu dei, recebi, né? Houve os dois links, é cooperação, tá? E, concretamente, se melhor, no sentido de que houve mudança, né? A colaboração, a gente pode ir só dando uma coisa somando, né? A cooperação, ela pode até reestruturar alguma coisa. Ela pode modificar, entende? A colaboração é mais drástica nesse ponto, né? Pode até retirar coisas. Então, não só acrescentando, mas mudando, tirando coisas. Porque a cooperação pode implicar nisso. E sempre com feedback, tá? Então, essa é uma pegada muito importante do mundo digital, tá? Essa coisa de modificar as ações perante os feedbacks recebidos. Sejam colaborativos, sejam cooperativos. Tá? E não é à toa que tem esse anel aqui, né? Tá? Mas eu procurei e não encontrei nas Smart Arts aí do PowerPoint aí, né? Mas queria que tivesse uma ligação aqui para cruzamento direto, não passando por aqui, e tivesse também uma ligação direta aqui, tá? Então seria totalmente interligado aqui, certo? Todos com todos. Mas tudo bem. Mentalmente não está errado, mas o certo seria poder ligar, cruzar aqui, né? E essas quatro competências, grupos de competências funcionando nesse elo aqui, de voltando até fazer esse X aqui, eles possibilitam esse que é o objetivo final. Ou, na verdade, não o objetivo no sentido anterior, né? De planejamento, mas o ambiente. O ambiente permite modus vivendi, modus aplicando, né? Praxis, né? Que permite esse azul escuro aqui, aplicação pedagógica da tecnologia com autoria pelos alunos. Em resumo de tudo isso, usando gadget, né? Que o pessoal fala, eles ficam felizes. Ah, que legal isso. Então essa é um ponto alto do negócio aqui, né, pessoal?
que se você consegue juntar os, né, maioria, mas, o que a literatura fala é dos quatro, mas permite editar mais de um, né? Acontece isso aqui, aplica-se a tecnologia, né, para que os alunos façam coisas que eles querem e eles ficam felizes. E eles aprendem. E eles aprendem. Né? É o que a gente, digamos assim, quer mostrar para vocês nesse curso aqui. Tá bom? Bom, então, aí, para isso, a gente vai fazer uma atividade conjunta, tá? Então, o que é essa atividade conjunta? A gente vai abrir um Jamboard, né? E vai fazer a seguinte pergunta, na verdade, eu já estou falando para você fazer individualmente, né? Mas estou pronto, estou pronta? Sim ou não? Ou seja, qual competência do século XXI, Pro 21, né? Eu já tenho, ou qual eu não tenho, tá? Sim ou não, certo? Estou pronto ou não estou pronto. Então, quais competências? Aí a gente vai listando. Então, a gente vai, aí cada um vai postando no chat aí a sua, se tem ou não tem, né? A gente vai fazer esse Jamboard aí. Então, no sábado, isso aqui demorou mais de meia hora. Então, foi montando no Jamboard, foi dividido em cores, né? Cada poderia ter usado essas. Aqui o próprio Jamboard não tem essas cores aqui específicas, né? Se não me engano, teve que trocar. Mas poderia ter usado essas cores aí, né?